Boa tarde, pessoal. Júnior Rampassa aqui, corretor imobiliário em 2026 começou e começou com tudo. Pessoal, tem novidades, mas este vídeo aqui, ele é específico, porque eu cheguei numa conclusão, pessoal. Você que está me assistindo aqui, que pretende ser corretor de imóveis ou se já é. Todo corretor de imóvel, ele não bate bem da caixa. Ele é meio louco. Então fica até o final aí que você vai entender esse vídeo aqui, que vai servir muito bem para você que está buscando essa profissão maravilhosa. Se você não acompanha meus vídeos lá do início, acompanhe que 2025 foi maravilhoso e 2026 também promete, hein? Vamos lá. Pessoal, antes de tudo, deixe seu like, compartilhe, comente, porque isso você ajuda o meu canal a crescer e entregar ainda mais tudo que eu passo aqui, né, para quem está iniciando no mercado imobiliário, para quem deseja, enfim, isso ajuda bastante, porque você já sabe que quando eu busquei lá atrás eu não encontrava, eu resolvi fazer esse canal para isso, beleza? Então vamos lá. Pessoal, começou 2026 e tá sendo muito engraçado, tá? Muito engraçado para mim, né? Aquela gracinha mais ou menos, porque assim, em 2025, quando chegou meu Cresce dia 6, dia 9 eu vendi, porque já tava aquela venda mais ou menos que era da família, era meu tio e enfim, veio daí por sorte um amigo meu querendo comprar os terrenos lá e deu certo. Então eu não consegui sentir janeiro, de fato. E esse foi o primeiro janeiro que eu passei como corretor, né? E assim, pessoal, por isso que eu falo que esse mercado aqui, o profissional, ele não, se ele for muito normal, ele não vai gostar dessa profissão. Você não, para você ser corretor de imóveis, existe um padrão para você se destacar. O primeiro ponto que eu vejo, depois eu volto onde eu estava passando a história toda ali, é, é que se você for muito ansioso, provavelmente você vai sair fora disso. Porque a ansiedade ela bate aqui e bate forte, pessoal. E eu vou falar para vocês, não só por isso, tá? Oh, esqueci de ligar a luz aqui, peraí, só um minutinho. Não sei se mudou muito, mas enfim. Não só por isso, por quê? Aquela pessoa que é muito certa, eu digo certa mesmo, até da cabeça, ela normalmente é mais. Ela pisa mais em ovos, ela não tem tanta vontade de arriscar, ela não coisa de. Ela não, o que eu vejo desse perfil, tá? É aquele perfil daí de pessoa que é tudo muito certo ali, não gosta de nada fora da linha. E esse mercado não é assim. Porque esse mercado, primeiro de tudo, ele é imprevisível. Total, sabe? Não é pouco não. É total mesmo, tá? Você vai ver que se você é corretor, você já sabe o que eu tô falando, mas se você não é, se prepare. Principalmente no início. Tem muita aquela euforia de vender, quer aprender, e daí começa a vir, né, as coisas realmente como são. Então, assim, frustrações, profissionais que não têm ética, enfim, muitas coisas ocorrem. Então, o que eu percebo? Que o corretor de imóveis, o cara que é corretor mesmo e fica nessa profissão com o tempo, é admirável. Pode ter certeza que se o cara ainda consegue sobreviver no mercado imobiliário, você pode ter certeza que esse profissional ele consegue se destacar em qualquer outra profissão. Eu acho muito difícil não conseguir. Por quê? Você tem que ser criativo, você tem que ser dinâmico, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de comunicação, você tem que amar vender. E outro ponto que é muito importante, você tem que acreditar naquilo que você está vendendo. Isso em qualquer produto no mercado, mas no mercado imobiliário eu percebi isso através das minhas vendas o ano passado. Todas as que eu fiz de fato ali, que deram muito certo, é porque eu acreditava muito no meu produto. Eu acreditava muito naquele imóvel. Então vendia. Então acreditar também é outro ponto. Enfim, chegou 2026, né? Contando aqui para vocês, primeiro ano tal, então meu primeiro janeiro, não vou falar fevereiro porque daí já é outra história, mas janeiro tá sendo meu primeiro janeiro de fato, porque janeiro do ano passado, como eu falei, foi uma venda tão rápida, tão fácil, entre aspas, que eu não senti o impacto que é. Se as pessoas estão viajando e vão começar a mexer o mercado depois do dia 15, então eu tava nessa. E pessoal, eu fiz duas vendas em novembro, uma venda em dezembro, então eu falei, pô, que legal, vai chegar janeirão, vou. Aí, cara, começou. Aí vem história, hein? Prepara. Chegou dezembro, eu investi bastante no marketing, porque eu falei, cara, eu vou preparar o terreno para que janeiro eu já tenha uma venda ali vindo. E olha, pessoal, eu acho que eu tinha uns 5, 6, com quase certeza de compra. Caiu todas. Todas. Não sei se porque virou ano, fez promessa. Aí começou a chegar dia 2,
dia 5, dia 10. E vocês sabem nos vídeos que eu falo que passou do dia 15, meu amigo, muito difícil fazer uma venda ali e cair no mês. Enfim, foi extremamente difícil, pelo menos na minha experiência. Janeiro só começa depois do dia 20, pelo menos que eu percebi nesse janeiro, e não sou só eu, vários profissionais que eu conheço falaram disso comigo, e realmente é. O outro ponto, eu vendi, mas eu vou falar para vocês, foi apertado o negócio, assim, não foi as melhores comissões, tanto que o corretor no primeiro milhão, que é a série que eu tô montando aqui para vocês, logo eu vou começar a colocar, já tá contando, porque foi minha primeira vendinha ali, mas assim, eu fiquei surpreso, pessoal. Porque esse vídeo, né, na thumbnail vocês estão vendo lá que corretor, para ser corretor você tem que ser meio louco. Porque é essa conclusão que eu chego. Todo perfil de corretor que eu converso, ele pode ser de alto padrão, médio, baixo padrão, é meio fora da caixa, filho. Não tem essa, o corretor que é corretor. Não tô falando que porque é fora da caixa é irresponsável, é ruim, nada disso. São extraordinários. Eu vejo que são pessoas que realmente trabalham ali, aqueles profissionais, assim como eu, que realmente gosta, faz acontecer, cara, é frenético. O negócio é realmente fora da curva, fora da caixa. Por isso que tem corretores que vendem todos os meses e vendem mais até do que um, dois, e tem corretores que não vendem nada. Porque se você for, o que eu percebo, se você for muito fechado, cara, esperando as coisas acontecer, você não for uma pessoa simpática, não for uma pessoa compreensiva, enfim, cara, você não vai se encaixar. Então, o que eu cheguei de conclusão, posso futuramente um dia falar, o que eu falei naquele vídeo uma vez, eu não sei, mas eu acho difícil mudar essa minha opinião, viu? Tem que bater muito bem tem que ser meio fora da caixinha aí para ser corretor de imóveis. E para finalizar aqui, eu tenho também uma história que aconteceu, já havia acontecido comigo mês passado, ou ano passado, mas se você ainda não é corretor, vai acontecer com você, então já tô te alertando, ou se você já é, com certeza já aconteceu. E aí é o seguinte, eu sou um cara que eu estudo, eu assisto muito vídeo, eu leio, estudo, eu vou entendendo, principalmente arquitetura, engenharia, uns pontos, porque quando eu entro dentro de um imóvel, se eu vou fazer uma avaliação de um terreno, eu quero realmente saber toda a parte técnica daquilo. Então, quando eu estou com um cliente, eu não falo só, nossa, que casa linda, olha, bela localização, são 2 pavimentos. Não, eu vou na parte estrutural, eu vou indo em detalhes, revestimentos, se é terreno também, tem muita coisa. Então, eu gosto de realmente ser técnico, né? Vender ali, mostrar, lindo, maravilhoso, localização perfeita, ótima topografia, mas a técnica, o que é por trás do que tem ali, né? Então eu faço muito isso. E o que aconteceu ano passado, eu esqueci de contar em algum vídeo, eu vou contar agora porque aconteceu comigo este final de semana aqui. Um casal de São Paulo veio para ver 2 terrenos, um terreno num condomínio, outro no outro. Enfim, o primeiro condomínio que eu fui é um terreno de esquina, maravilhoso, super alto, nível acima da rua, ou seja, tem a rua, então o terreno fica mais alto ainda, plano com leve aclive, assim. Então, terreno perfeito. Então, eu tava falando do corte de terreno, das fundações, a vista, tal, falando muita parte técnica também, questão de investimento, custo de obra, enfim, tava indo. E eu já vi que o rapaz lá, ele tava um pouco incomodado. E eu não tava entendendo. Porque, assim, uma coisa do corretor é também entender quando ele está sendo inconveniente, né? Isso é muito importante, na PNL se aprende muito isso. E saber o momento certo de falar certas coisas. Então eu me atento muito a isso. E eu percebi, mas eu continuei sendo profissional, comecei a ficar um pouco mais quieto ali para também não ficar falando tanta coisa. Cara, só sei que eu já tomei uma patada, aí fui indo, tomei outra. Enfim, aí chegou no segundo condomínio, né? E daí era um terreno em aclive, não era um aclive tão acentuado, mas era aclive, subindo. Enfim, fui apresentar o terreno, mostrei para ele, olha cara, tem 15 metros de testado aqui à frente, tal, 385 metros, valor tanto, e aí a gente deu a volta. Para mim, eu gosto de andar assim, né, para ele entender todo o cenário, ver aquele terreno, tal, um exemplo, e falar um pouco o perfil de imóvel que vai ficar melhor ali naquela topografia, até para aproveitar mais a vista, né? Enfim. Então eu comentei para ele, falei, cara, ó, é um aclive, né?
Mas se a gente pega aqui, você faz o corte aqui, coloca o arrimo no meio, pá, fica 2 pavimentos com uma vista alta na frente. Ele simplesmente falou assim pra mim. É você que tá falando, né? É isso? Falei assim, cara, em questão de custo, sim. Senão você vai ter que aterrar tudo ali para fazer plano ainda, não faz muito sentido, né? Você tá falando. E nessa hora, a mulher dele falou assim, olha, a gente é arquiteto e engenheiro. Eu falei, caramba, espero que... Aí, eu falei bem assim, espero que eu não tenha falado alguma merda, né? E aí a mulher falou, não, você não falou nada, e é isso mesmo, reduz custo, tal, tal, mas é que ele tá meio assim, né, querendo saber melhor, tal. Então assim, pessoal, o que que eu senti? Ele me deu uma patada, mas só que eu recuei na hora, eu falei assim, bem, então é o seguinte, como eu não sabia, fiquei sabendo só no final, eu não falei muita coisa mais não, mas não por medo de errar não, porque eu sei que o que eu tô falando, eu não tô falando merda ali, eu tô falando aquilo que é, o que eu acredito que vai ser melhor para o meu cliente, até de custo principalmente, né? Mas eu falei, vou recuar um pouco. Resumo da história, pessoal, isso vai acontecer com vocês, tá? Principalmente se você, eu alerto para que você estude um pouco sobre engenharia civil, sobre arquitetura, paisagismo, não fique só em vender, só tô lá vender não, porque vai acontecer de perguntas mais específicas que você tem que saber umas coisas. Mas o que eu levo isso de aprendizado é, todo cliente que chega é sempre uma caixa de surpresa. E quando você descobre o que tem dentro, é onde você entende o comportamento daquele cliente naquele seu atendimento. E aí é saber respeitar, é saber você saber se colocar no lugar e saber recuar, como eu falei que eu fiz, né? E o último ponto é não se abale, porque eu falando aqui até parece que não foi uma patada, mas eu conseguia sentir a energia do cara assim que ele estava incomodado, né? Não sei, estava um certo ponto incomodado, porém a esposa dele já não. A esposa dele estava concordando, fazia sentido. Então, assim, é uma coisa que no final, isso no início da carreira, eu sentia muito. Quando eu perdi o cliente, eu ficava mal, não me respondia, eu achava que era pessoalmente comigo. Eu ia falar e, tipo, tomava as patadas, ficava mal pra caramba, eu me achava, assim, muito ruim, sei lá, pra mim não tava errando alguma coisa muito feio. Mas só que com o tempo eu entendi que não levar pro pessoal. E aconteceu isso, eu lembrei de passar nesse vídeo pra vocês, pessoal. Então essa fica a dica final para vocês aqui. E agora eu quero deixar um alerta muito específico para vocês aqui. O acesso é muito importante. E o primeiro acesso que você tem que ter se você não é corretor é numa boa instituição do curso de TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. E hoje eu, Júnior Rampasso, faço parte do Colégio Lapa. Então, se você colocar ali no curso de TTI, o site vai estar aqui na descrição com o código Rampasso, tem 10% de desconto. Então é só você clicar no link lá que vai estar na descrição ou no QR Code que está aqui no canto da tela. E eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês clicarem e assistirem, que eu falo um pouco mais sobre o mercado imobiliário e o início dele, ok? Vou ficando por aqui, forte abraço!